do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Comer e beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, em Lucas capítulo 13, versículo 22. O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre, de novo, a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que havia aprendido de outrem. Assimilar a lição da existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos o supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo aos nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de pedir e os perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que radia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Nós vimos o relato do Ulissinho e hoje a gente vai estudar o que o Ulissinho teve que fazer como base nele para que ele tivesse sucesso e vencesse as dificuldades aqui na Terra. A gente, quando está vendo o exemplo, como a gente estudou até agora, ele nos chama para a responsabilidade de alguns detalhes. Mas o que a gente vai ver a partir de hoje são as ferramentas que ele teve para superar as dificuldades. Ferramentas essas que vai estar acessível a todos nós. E é aí que está o bom da coisa. Você vê, entende, como você pode fazer para superar as suas dificuldades. O Alívio começa falando uma coisa interessante, sabe? Não temos só falência no movimento espírita, e são muitos os exemplos, como o caso de Ulissinho, de pessoas que no anonimato seguem os bons espíritos e mantêm-se fiéis ao bem, ao bom, ao belo e ao verdadeiro amor. Então, os exemplos que a gente tem visto, muitas vezes, está no anonimato. Eu tenho um exemplo aqui nessa cidade, de uma pessoa muito pobre, sabe? Isso me chamou a atenção porque quando eu cheguei aqui, eu acho que foi o primeiro caso de tumor cerebral grave que eu operei, foi o esposo dela, sabe? E como todo tumor maligno, o nome já diz, é maligno. O sistema nervoso não tem cura, ele teve uma sobrevida em média de seus 3 anos aí, se foi muito. E ela tem uma família extensa, sabe? Tinha mais de 10 filhos. E eu acompanhei essa senhora. E o exemplo que ela deu de vida, sabe? É algo assim que é tocante, sabe? Ela já desencarnou. Ela tinha, desses mais de 10 filhos que tinha quando o menino voltou, mas era mais de 10. Tinham 2 que eram acamados. E que ela cuidava com um carinho e com uma dedicação imensa. Então, como ele fala aqui, são coisas que ficam no anonimato, a pessoa não vê, entende? Porque eles não se mostram, eles não têm interesse vaidoso em se mostrar quem são. Entende? Eles sempre vivem com essa simplicidade, entende? Que é algo que é tocante quando a gente tem contato com pessoas desse jeito. Entende? A resignação com que eles têm diante da vida, a alegria de estar continuando vivendo, embora as dificuldades que o mundo oferece para eles, entende? E eles levam isso com uma aceitação, com uma renúncia que é uma coisa espantosa, sabe? E é uma pessoa que vivia numa casazinha dessa taipa, né? E com toda a dificuldade do mundo, mas com uma beleza de viver que irradiava alegria por todo canto quando a gente ia, sabe? Então, não esperem vocês que esse bem que a gente vê, como no caso do Ulissinho, você vai encontrar. E no livro dos Espíritos ele fala isso. O mal é uma coisa que ele é integrante, o mal
ele grita, ele se esperneia, você vê por aí as pessoas plantando as sementes da maldade, como é que eles fazem? O bem não, ele é tímido de si, ele fala desse jeito no livro dos Espíritos para a gente. Então, que a gente procure o exemplo dessas pessoas mais simples, sabe? E que a gente evite reclamar tanto. Eu sempre falo para vocês que a reclamação é um ato de rebeldia diante da vida. E é. A gente vê no planeta de provas e expiações a reclamação ser algo tão comum que a gente acha que é normal. E não é. O que é normal é você justamente não reclamar. O que é normal é você estar de acordo com a norma e com a lei. E a lei de Deus não tem reclamação. Então, cuidado para que você não esteja reclamando muito do que a vida está lhe oferecendo. Porque toda reclamação é falta de aceitação. E você não está praticando um negócio chamado de renúncia. A gente já falou para vocês aqui, e nunca é demais dizer que o amor fraternal, o amor espiritual começa com a renúncia. Esse amor animal que a gente tem, ele nasce com o desejo e com a posse. E a pessoa que quer desejar e quer ter posse, ela reclama de tudo. Porém, com a simpatia, aos poucos, a gente vai desenvolvendo esse sentimento de renúncia. Então, você saber renunciar o seu ego para deixar o seu lado espiritual falar na sua vida é fundamental. E da renúncia, a gente precisa começar a trabalhar mais isso no lugar de reclamar. Se a cada reclamação você pensar em si, antes de reclamar, será que não é uma oportunidade de eu desenvolver a renúncia? A vida da gente iria melhorar muito, sabe? Então a gente vai analisar como ele, no seu anonimato, conseguiu se manter bem com as orientações dos bons espíritos e, acima de tudo, fiel ao bem. A gente sempre fala, está no livro dos Espíritos, isso, ninguém está inventando. Deus só fez um caminho para os filhos dele, é o caminho do bem. Então não interessa se você tem religiosidade ou se não tem. O importante é você estar no caminho do bem. E a religiosidade nos facilita muito isso, porque a gente ainda não desenvolveu dentro de nós esse despertar para que a gente se mova baseado no caminho que Deus criou para a gente. Então a gente precisa muito da religiosidade para nos chamar dessa responsabilidade, mas que a gente procure sempre entender a amplitude dessa palavra bem, para que a gente possa colocar em nossa vida com consciência do que está fazendo, e não porque está escrito no livro dos Espíritos. E não porque a gente está repetindo aqui para você, dizendo que Deus criou só o caminho do bem. A gente precisa entender a definição ampla dessa palavra, para que a gente saia de nossos conceitos ainda muito arcaicos, entende? Para que a gente, compreendendo a definição profunda dela, você consiga ser um trabalhador do caminho do bem. O bem é tudo aquilo que é bom, que é lícito, que é justo e valioso diante da moral. Ser bom é ser útil, trazer benefício, qualidade espiritual para você. Ser lícito é ser verdadeiro, com V maiúsculo, e não a sua verdade, mas a verdade de Deus. Ser justo é eu saber que eu tenho que respeitar o direito do outro, como eu quero que o outro respeite o meu direito, porque nós estamos cumprindo o que nos é devido, nós estamos cumprindo o dever. Ser valioso é trazer algo positivo a mais para a tua conduta moral que você ainda não tem. É isso que é a definição de bem. E é em busca dessa definição que a gente tem que se projetar. O que eu estou fazendo é realmente bom? Está sendo útil? Porque quando é útil, não é útil só para você, nem é útil só para uma parte de você, é útil para todos.
Se uma coisa é útil para uma parte, você está desprezando outra. E Deus não despreza ninguém. O bem, o bom é para todos e não para uma parte. Quando eu estou visando só uma parte, eu estou sendo centrado no meu egoísmo daquilo que eu acho que merece e estou desprezando os outros. É por isso que a doutrina espírita, ela abraça todas as religiões que existem. A gente precisa entender isso para que a gente se comporte desse jeito. Entende? Ser lícito, ser verdadeiro é aquilo que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Então essa verdade de D maiúsculo, em que eu devo amar mais a verdade do que a mim mesmo. Porque se eu estou amando mais a mim do que a verdade, como que foi lido aqui hoje, como o Marcelo falou, e a gente vai estar se comportando como esses que dizem: eu bebi contigo, eu comi contigo, eu vivi contigo. Mas também para fora, não para dentro de si. Então que eu vá amar mais a verdade do que a mim mesmo. Quando eu faço isso, eu estou sendo humilde. Quando eu amo mais a mim, ou aquela parte que me interessa, do que a verdade, que é a lei de Deus, paciência, eu estou sendo egoísta. Olha, no Pai Nosso está registrado 2 vezes a importância da lei de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente diz: venha a nós o vosso reino, venha a nós a vossa lei. O reino são as leis que comandam o reinado. Venha a nós ao vosso reino, venha para nós a sua lei. É isso que a gente tem que entender, que Jesus pede para que a gente faça. Lei essa que está gravada na nossa consciência. É por isso que eu falo para vocês, o que a gente deve fazer em nossas atitudes, a gente tem que fazer com consciência do que está fazendo. Porque essa consciência, onde está gravada as leis de Deus, que vai fazer com que eu realmente faça e viva a verdade. Quando a gente termina o Pai Nosso, entende que seu é o reino, seu é a lei, reino, o poder e a glória, entende? A gente tem que entender que Jesus encerra dizendo que não tem nada maior do que isso. E é assim que a gente deve entender. Que eu devo me dedicar sempre para Ele. Quando Jesus fala no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é nesse mesmo sentido. Então eu entender essa palavra bem, entende que está embutido a definição da verdade, da lei, da licitude. Entendeu? Entender essa palavra bem, e que eu vou entender o que é a justiça. Para você ter uma noção da importância da justiça, Jesus deixou muito bem registrado isso, numa parte lá de São Mateus, para que eu conhecesse o mundo de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. Entende? Então a gente tem que compreender que a justiça de Deus, ela está em primeiro lugar, bem como o seu amor. Eu vejo as pessoas muitas vezes apelando sempre para misericórdia, misericórdia, misericórdia. Querem misericórdia porque estão querendo a parte que lhe interessa. Mas a misericórdia, ela é secundária à justiça e ao amor de Deus. A misericórdia, entende, é o amor de Deus abrandando sua justiça para nós, filhos incompetentes que nós somos. Entende? Então a gente precisa compreender essa justiça de Deus, para que a gente, vendo ela que está gravada em nossa consciência com as suas leis, a gente seja submisso a Deus. Entende? A gente precisa ver a amplitude disso, de você ter submissão a Ele, entende? Porque a vida que a gente tem é o amor de Deus para cada seus filhos. Se a vida que você está tendo, você reclama, você não está sendo submisso a Deus.
Vê se o Licínio reclamou de alguma coisa. Ele era submisso à vida que Deus deu para ele. Ele aceitou no começo da infância dele os pais que tinha, e os pais o castigavam, mas ele obedecia, sabendo que era uma atitude indevida dos pais. Ele teve situações conflitantes na sua vida, porque a espiritualidade inferior vinha tentá-lo, mas a superior também vinha dirigi-lo. E ele se ligava no que era superior, entende? Ele se fixava nisso, ele não se revoltava porque estava sendo tentado pela espiritualidade inferior. Entende? A gente vê, hoje em dia, nas casas espíritas, nos próprios trabalhadores espíritas, o tanto que eles se queixam de alguns importunos que os inferiores vêm levar eles a uma situação conflitante. Entende? A gente precisa compreender, como a gente falou ontem aqui, que a obsessão simples não passa de um exercício moral, entende? Que é você com você mesmo que vai ter que resolver. Entende? Ninguém que está passando por obsessão simples tem que ficar recorrendo à espiritualidade superior. Não. A resposta da obsessão simples está dentro de você. É você que tem que fazer alguma coisa no lugar de ficar reclamando. Entende? Então que a gente compreenda a justiça de Deus, aceitando a vida que Ele está dando para cada um de nós. Para que a gente valorize o que é positivo e ele vai em busca de ter qualidades morais melhores nessa encarnação. Foi isso que o Licínio fez. Entende? Então a gente tem essa oportunidade de ter orientação dos bons espíritos, porque, como eu falei ontem, quando eu estava estudando aqui, a respeito da nossa troca de informação, de pensamentos que a gente tem constantemente com o mundo espiritual. Você, quando está refletindo sobre qualquer assunto, você nunca está só. Nunca está. Entende? Esse convívio que a gente tem com o mundo espiritual é dinâmico, entende? Tem influência negativa, tem influência positiva e tem você com as suas qualidades. É um misto que a gente está aí, entende? Tendo ideias múltiplas sobre determinado assunto, e que você tem que ter o critério da tua consciência de fazer o discernimento daquilo que está te chegando para que você tome uma conduta que é mais adequada, como espírito e não como homem. Quando a gente fala para vocês que existem esses dois departamentos que a gente está, na verdade são três. Nós temos em cada um de nós, tem o eu instintivo, o eu menor, que é o eu egóico, humano, e tem o eu maior, que é o eu espiritual, que é o self. Todos nós temos isso. Entende? E você, diante das circunstâncias que você está vivendo na vida, você vai escolher qual desses eus vai ser o comandante das suas atitudes. Se é o seu eu instintivo, desde que não reflete nada que lhe chega e vai tomando condutas automáticas. Se é o seu eu egóico, se é o seu eu humano, baseado nas qualidades humanas que a gente está vivendo, entende? Nos direitos humanos aí, que tem aos montes, entende? Ou se é o seu eu maior, o seu eu espiritual, que é onde está a lei de Deus gravada na sua consciência, no seu pré-frontal. Todos nós somos desse jeito. Licínio passou por isso mesmo, entende? Mas ele escolheu a porta estreita e não a porta larga, que é a porta do eu menor e a porta do eu instintivo. Ele foi trabalhando, insistindo no caminho do bem. Entende? Então que a gente tenha essa parte que eu falei, que nós temos o eu instintivo, eu maior e eu menor, isso não está na doutrina espírita, mas a conduta da psicologia moderna hoje em dia. Entende? Na doutrina espírita você vai encontrar a casa mental de André Luiz, que é a mesma coisa. O subconsciente, o consciente e o superconsciente. Se você quiser apelar para a psiquiatria, você vai ter Freud, onde está o id, o ego e o superego. Então, você tem psicologia, você tem psiquiatria, você tem neurociência, você tem religiosidade, mostrando a mesma coisa. Bom, vê se você se enquadra nisso. Porque se você não se enquadrar nisso, vai acontecer o que o Marcelo leu hoje, entende? A gente está aqui comendo com Cristo, bebendo com Cristo, falando do Cristo, e no entanto a gente não está transformando nada dentro da gente. E se eu não transformo nada em mim, eu continuo sendo a mesma pessoa, o mesmo espírito, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. E o caminho do progresso, onde é que fica?
Será que eu vim aqui para não evoluir? Será que a espiritualidade superior, entende, montou todo um plano existencial para mim, para que eu não evoluísse? Ficasse do jeito que estava? Isso não cabe na consciência de ninguém, né? Então que cada um saiba aproveitar a vida que tem como uma dádiva de Deus. Que cada um saiba utilizar dessas ferramentas. A gente vai começar a estudar hoje. Porque enquanto a gente está vivo, a gente pode se transformar para melhor. Não adianta você ficar com o ego inflamado, olhando para trás e dizer, eu poderia fazer diferente. Não. A vida é um fenômeno evolutivo. Se ontem eu fiz algo que é equivocado, que hoje eu não faço, é sinal que eu já progredi, eu já me melhorei, eu já estou me corrigindo, eu já estou me retificando. Eu não tenho que ficar olhando para o ontem e lastimando o que eu fiz ontem. Isso é o ego que está se culpando. Eu tenho que olhar para ontem e dizer, puxa, eu melhorei, meu. Eu já não sou mais aquela pessoa que cometeu aqueles erros todos. Graças a Deus que eu estou fazendo coisa melhor na minha vida. Entende? Aí é que você foca no que é positivo, para que continue fazendo cada vez melhor. Entende? Com isso você vai se transformando cada vez mais. Entende? E quanto mais transformações para trabalhar em mim no caminho do bem, melhor eu vou sair dessa encarnação. Entende? Não adianta você ficar se lastimando e, poxa, mas perdeu o quê? Está sempre aproveitando, a gente sempre pode se melhorar. Entende? Não foca no retrovisor. Olha no para-brisa, que é imenso na tua vida que você está tendo, que ainda pode fazer coisas melhores, sabe? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é isso aqui. Resumo das principais instrumentos utilizados no ensino e conduzir ao cumprimento fiel da tarefa espiritual. É esses instrumentos que vai ser importante para a gente. É aí que está a chave para que cada um saiba utilizar as ferramentas que ele deu uma demonstração que a espiritualidade superior trouxe para a gente, para que você faça o que é correto e se edifique como espírito imortal. Não pense que você vai querer soluções para o seu ego do ponto de vista humano, porque você não vai ter, se você quiser ter progresso espiritual. Desde quando Jesus falou que ninguém satisfaz a dois senhores, ele disse tudo. Então, ou você fica do lado do ego, ou você fica com o seu lado espiritual. Não existe meio termo. Ou você está do lado, ou você está do outro. Tá? Então, a primeira ferramenta que a gente vai ver é essa daqui. Capacidade de ver as dificuldades como desafios e dádivas para o aprendizado. Com o desenvolvimento da mansidão e humildade, vendo a dor como meio para aprender obediência e simplicidade. É uma ferramenta longa que a gente tem que estudar detalhadamente isso aqui, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ver isso aqui é essa palavra aqui. A gente sempre tem falado para vocês que os 3 pilares para você ter saúde espiritual são sentimento de aprendiz, dever consciencial e aceitar a vida como uma dádiva de Deus. O primeiro deles é você saber que você é um aprendiz. Você já viu algum orgulhoso dizer que é aprendiz? Não. O orgulhoso já sabe. Ele já está lá em cima. Aprendiz são os outros. Ele não precisa aprender. Ele já é. O sentimento de aprendiz, ele nasce com a humildade. Humildade, que a melhor definição dela, é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. Sentimento de aprendiz é eu saber que meu ego está aqui para ser instruído no caminho do bem, do belo e do bom. Sentimento de aprendiz é eu saber que eu tenho com quem aprender. E Jesus deixou isso para a gente.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ninguém precisa estar passando por aflição, sobrecarregado ou passando por dor para aprender. A gente pode aprender com Jesus sem essa necessidade. Porque foi esse o caminho que Deus deu para cada um de nós. Aprender pelo trabalho de amor e não aprender através da dor. A dor é um ato de misericórdia de Deus para que eu retorne ao caminho do amor. É nesse sentido que está essa palavra aprendiz. Nunca se julgue já o dono da coisa, mas alguém que pode aprender com essa coisa. E você pode aprender de 3 modos na vida: por provas, praticando o amor diante daquilo que você ainda não tem experiência; por expiação, educando sua dor com o amor; e por missão, que é aquilo que você já faz por amor, para intensificar cada vez mais esse sentimento sublime de amor. As 3 formas da gente aprender se resumem em um caminho só: é o caminho do amor. Ninguém vai aprender do ponto de vista espiritual que não seja praticando esse sentimento. Entendendo que amor é o sentimento que me predispõe a fazer o bem do próximo. E aí vem a palavra bem de novo. E o bem que eu vou fazer para o outro, e não o bem que eu quero para mim, que é o bem que normalmente as pessoas querem, é que ele seja beneficiado por alguma coisa. E é para isso que a gente está aqui estudando, para que a gente veja que a gente precisa fazer o caminho oposto do que o ego quer. O ego é que quer o desejo, o gosto, o bem para ele. A gente não vem aqui na Terra encarnado para praticar isso. Mas, no entanto, você vê a grande maioria das pessoas encarnadas trabalhando só por isso. Para você ver a distância que a gente está para chegar no planeta de regeneração. Porque o planeta de regeneração vão estar aqueles que se predispõem a fazer o bem. Eles ainda não fazem o bem, mas eles vão estar trabalhando para praticar o bem. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando numa atitude bastante simplista: nós já estamos passando no ano 2000, a gente já está no planeta de regeneração. Não é o tempo que vai ditar se a gente vai estar no planeta de regeneração ou não. É a nossa atitude. Não é que vai ter uma guerra, uma revolução. Não. É um problema moral nosso de querer fazer o bem. Quando a gente quiser fazer o bem, e a maioria estiver nesse sentido de fazer o bem, a gente vai estar no planeta de regeneração. E Jesus deixou isso muito bem registrado em São Mateus. Se eu não me engano, no capítulo 24, que chama de sermão profético. Entendeu? Ele fala, vai vir anticristos, quer dizer, pessoas que vão se passar por ele, por Jesus. Vão vir falsos profetas, quer dizer, pessoas que vão estar usando o nome do Cristo, não no caminho do bem, mas no caminho daquilo que lhe é pessoal, que vai lhe trazer prazer. Você tem um exemplo disso, as religiões muitas vezes brigando uma com a outra. A minha é melhor do que a outra, a minha vai para o céu, a do outra para o inferno, e assim vai. São os falsos profetas. Vão ter guerras, está tendo. Vai ter fome e peste, está tendo. Entende? Vai ter, a iniquidade vai prevalecer entre as pessoas. Iniquidade são as pessoas que perdem a vergonha de fazer o mal, e fazem o mal abertamente, e divulgam o mal que estão vivendo. Você acha que
É raro isso. Vê as mensagens que chegam nas redes sociais. Fazer o mal é você não estar fazendo o bem. Fazer o mal é você não estar valorizando ser espiritual, mas valorizando ser egóico aqui na terra. Vê as mensagens que está lá, a pessoa só valorizando o ego. Vê cada um se maquiando para ter um sorriso melhor, entende? Para exaltar sua qualidade narcisista. Vê o tanto que está se divulgando dos desvios da sexualidade. Vê o abuso de poder que está tendo. Vê a ganância por dinheiro, que são as 4 pseudos de verdade, que está acontecendo aí. E as pessoas praticam isso com iniquidade. Depois de passar isso tudo, aí Jesus disse, só vai melhorar quando começarem a praticar o Evangelho. E a prática do Evangelho não é que vai estar toda a humanidade dizendo que está seguindo o Evangelho de Jesus. Não. Vai ser a humanidade que está trabalhando no caminho do amor. Porque o Evangelho é o caminho do amor. Então as outras religiões que tiverem na face da terra, que estiverem trabalhando no caminho do amor, estarão pregando o Evangelho de Jesus. Só aí é que a gente vai estar entrando num planeta de regeneração. Isso mostra o tanto que a gente está longe. Então a gente precisa trabalhar em nossa vida esse sentimento de aprendiz. Porque vai ser trabalhando esse sentimento de aprendiz que a gente vai estar demonstrando para os outros o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai estar saindo com um alto-falante para divulgar a boa nova de Jesus. Não é isso que a gente deve fazer. É dar o exemplo de nossa vida sendo um aprendiz diante do que a vida está dando, aceitando as provas, expiações e missões e trabalhando com amor. É aí que está o sentimento de aprendiz. E você vai usar esse sentimento de aprendiz para colocar o dever consciencial em ação. São os deveres que estão na nossa consciência. É onde está gravada a lei de Deus. Então você está fazendo não o que você gosta, não o que você deseja, não o que o teu ego quer, mas você está fazendo o dever pelo dever. Que é isso que vai ter valor moral na sua vida. Emmanuel Kant já falava isso em 1500. Quando se cumpre o dever pelo dever, você tem valor moral. Quando o dever não é cumprido pelo dever, isso não tem valor moral nenhum. Se você faz o dever para ter algum benefício com isso, você está sendo utilitarista. Isso não traz benefício moral. Então, a própria psicologia já falava isso mais de 500 anos atrás. No entanto, muitas vezes a gente vê as pessoas querendo fazer, eu preciso fazer caridade, senão quando eu chegar lá eu não vou estar bem. Isso não é prática de amor. Ninguém está tendo que fazer caridade para ter benefício lá dentro. Não é assim que a gente vai conquistar o reino de Deus. Isso não tem valor moral. Entende? Você pode até começar nesse sentido, para que depois você desenvolva melhor o seu entendimento e veja que você tem que fazer o que é certo, porque é certo fazer o que é certo e ponto. Então é dever nosso, dentro da casa espírita, viver isso em nossa vida e divulgar isso, para que as pessoas vejam como devem aceitar a vida que Deus está dando, ser um aprendiz, e fazer isso com bom humor, que é como Jesus falou, entende? Quando jejuar, não se mostra como os outros que estão passando fome, necessidade, não. Jejua sorrindo, porque está fazendo o que é certo. Está lá no capítulo 5 de São Mateus isso. Então, que a gente desenvolva essa ferramenta aqui, Eu sou um aprendiz diante da vida. E você deve dizer isso para você
em toda situação conflitante que a vida te oferecer. Em toda situação que você esteja trabalhando por missão. Você que é professor, vai saber que você é um aprendiz e que você precisa estudar sempre como professor para se especializar mais nesse sentido. Você que é médico, não vai parar nunca de estudar medicina para tentar ter cada vez mais qualidades boas e passar diante dos seus pacientes. Você que é dona de casa, essa sim é que precisa estar sempre se especializando no caminho do bem, para poder direcionar esses filhos no caminho da verdade e da vida. Eis algo que deve ser sempre muito bem valorizado, é a mulher diante da sua tarefa de maternidade. Porque é ela que é a guardiã de casa, que vai dar as primeiras noções de amor e de justiça para os seus filhos. Essa sim é que tem que estudar e que aprender. É esse pai que deve estar dando cobertura e ajuda da mãe dentro de casa e colocando tudo o que ela precisa para que ela desenvolva isso. Quando você chega no livro dos Mensageiros de André Luiz, que ele fala aqui, André, existem galpões imensos, onde as mulheres reaprendem o dever da maternidade. Existem galpões imensos, onde os homens se reúnem para saber praticar o dever da paternidade, que deixaram todos eles de lado para voltarem para a terra, muitas vezes trazendo filhos rebeldes, para que eles reaprendam a fazer o que é certo, já que desperdiçaram com os bons filhos que tiveram. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê são pessoas revoltadas. O que a gente vê são pessoas reclamando. São pais reclamando de seus filhos, entende? São os filhos reclamando de seus pais, e aí vai, entende por quê? Porque uma das coisas mais nobres que a gente tem, e que a gente sempre teve construindo até então, chama-se de família. Mas até isso está sendo colocado à prova hoje em dia. E o que é que a gente está fazendo por isso? A gente está valorizando essa ferramenta família, para que a gente possa desempenhar bem nossa função de paternidade. Então, veja que todos nós somos aprendizes em qualquer situação que a vida nos oferece, porque nós não somos mestres em nada. O único mestre que tem foi Jesus. Ele sim foi mestre, e foi o único termo que ele aceitou ser chamado de mestre, porque ele sabe que ele chegou a essa perfeição para nós. Então que a gente aprenda com o mestre, e que a gente jamais queira ser mestre, porque se eu acho que eu sou alguma coisa em neurologia, coisa que eu não conheço nem tudo, e está sempre surgindo coisas novas, entende? O que é que eu vou saber de profundidade em obstetrícia? Então, o que é que eu vou saber de profundidade em arquitetura? Em filosofia? Eu não sei nada. Eu não sei nada nem da especialidade que eu tenho, quanto mais daquelas que eu nem tive contato. Então, de que é que eu tenho que me orgulhar? De que é que eu quero ser melhor do que os outros? Se o professor sabe muito mais do que eu para ensinar uma criança. Então, se coloca na situação de aprendiz, humilda o teu orgulho. Não é humilhar, não, é humildade. Trazer humildade para o seu orgulho. Para que diante desse sentimento de aprendiz, eu possa, diante do que a vida vai me oferecer, trabalhar coisas melhores. Foi esse sentimento que ele teve, de aprendiz. Então ele, diante das dificuldades, sabendo que estava aprendendo, via na dificuldade um desafio. Ele não reclamava. O que é que isso está me propondo? Por que chegou essa dificuldade na minha vida? O que é que eu tenho que fazer de bom diante disso? Imagina, no lugar de você reclamar,
Quando a dor bater em você, você pergunta, o que é que eu posso fazer de bom no lugar de reclamar? É a tua mulher que está enchendo o saco? O que é que você pode fazer de bom, já que teu casamento é de expiação? É o marido que está sendo sempre arrogante? O que é que eu posso fazer de bom dentro daquele traste? Então, é aí que está o desafio que a gente está tendo, sabe? Então, quem toma os conflitos da vida como desafio, está aceitando a vida como uma dádiva de Deus. Está aceitando a vida como um presente, porque é um presente que Deus está dando para a gente. Um presente como espírito que a gente está tão endividado, é tão presente na sua misericórdia para que você encarne e tenha a família que você merece, o pai que merece, o irmão que merece, a vida que merece, o país que merece, uma profissão que merece, tudo que você merece está aí. Esse é o presente de Deus. Então, quando a gente diz no Pai Nosso, seja feita tua vontade na terra e no céu, a vontade de Deus é a vida que você tem, para que você haja nisso como um desafio, sendo um aprendiz para praticar o bem. Semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece, pensando em Jesus, nosso Mestre, e toda essa população terrena que Ele assiste. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão em um só coração. Um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu homem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, Jesus, irmã veneranda protetora desta casa, toda essa espiritualidade do bem, agradecemos por mais um dia de estudo e pedimos ao Pai que nos ilumine os nossos pensamentos, para que possamos nos reconhecer verdadeiramente como eternos aprendizes. E a cada aprendizado, possamos de fato ter forças, coragem
para pôr em prática. Proteja, Senhor, nossos lares, nossos familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus.